Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo beleza com vocês, pessoal? Bom, na aula de hoje nós iremos resolver e aprender a questão de equações de retas e as chamadas posições relativas, tá? Em principal aqui nós temos, por exemplo, a questão de equação de reta, tá? Gente, o importante para hoje vai ser, por exemplo, a aula anterior, na questão, por exemplo, de condição de alinhamento. Tá? Você lembra, por exemplo, que quando você tem, por exemplo, a questão de pontos alinhados, pontos colineares, que eu chamo de condição de alinhamento, né? O que acontece quando você tem, por exemplo, essa condição de alinhamento? Você tem, por exemplo, uma matriz, né? Onde você tem os três pontos alinhados na ordem x do ponto A, y do ponto A, né? X do ponto B, y do ponto B, né? Aqui ó, x do ponto C e o y do ponto C. Repete, ou no caso coloca essa terceira coluna unitária e essa determinante aqui você iguala a zero, tá? Então com três pontos colineares, a determinante vai ser equivalente ao valor do zero, tá? Essa é a condição de alinhamento. E qual é o tema de hoje? Equações de reta, tá? Então, retas, alinhamento, tá? Eu vou utilizar então esse conceito para a aula de hoje, a chamada condição de alinhamento. Então observa lá, para que você então encontre a equação geral da reta, você vai utilizar então essa condição de alinhamento, tá? Vai então colocar os três pontos da questão, determinante neles, né? E calcular a det equivalente ao valor do zero, tá? Com isso você vai ter então no caso a informação da chamada equação geral da reta. Observa este exemplo aqui, ó. Nós temos, por exemplo, uma reta no plano cartesiano, né? Essa reta é chamada de reta R. Então determine qual seria a equação geral da reta, tá? Reta R, que está, por exemplo, aqui no plano cartesiano. Reta R, ela tem, por exemplo, o ponto P e o ponto Q. Vamos fazer o esboço, então, da situação aqui da questão do quadro? Então você tem, por exemplo, assim, uma reta. Nessa reta aqui, nós temos, por exemplo, o ponto Q, tá? Este ponto Q, ele vai ter, então, coordenadas, por exemplo, de 0 para x e 1 para y. Coordenadas 0 para x, 1 para y. O que importa para nós sempre são os pontos, né? Quando você fala, por exemplo, aqui na geometria analítica. Nós temos um outro ponto aqui, ó, um ponto P. Um ponto P. Este ponto P aqui, ele vai ter coordenadas, observando no plano cartesiano, 4 para x e 5 para y. 4 para x e 5 para o valor do y, tá? Então vejam, eu quero encontrar a equação que passa pela reta R, tá? Então esse é o esboço aqui para você observar da reta R, tá? Então vou utilizar agora essa questão da matriz, tá? Então utilizando a questão da matriz, vamos colocar então os três pontos que nós temos então na questão. Aí você observa lá, Laurence, falta um terceiro ponto, porque na fórmula da condição de alinhamento eu preciso de 3 pontos, ali eu tenho 2. Tá? Então o que você faz agora? Você vai criar um terceiro ponto que esteja na mesma reta de coordenadas, por exemplo, x, y. Tá? Então os 2 pontos você tem numericamente, o terceiro você cria, chama de x, y, é um par ordenado e considere que ele esteja alinhado, esteja, por exemplo, na mesma reta. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, x, y, primeiro ponto, o outro ponto, por exemplo, 0 com valor de 1, e o terceiro ponto, por exemplo, 4 e o número, por exemplo, 5. Né? Essa terceira coluna você completa com os valores, por exemplo, unitários. Nós temos que o que? A gente calcular então a determinante. Tá? Como é uma condição de alinhamento, a determinante vai ser equivalente ao valor do zero. Beleza? Então nós temos aqui, pela regra de Sagos, x, 0 e 4, né? Valor, por exemplo, de y1 e o valor, por exemplo, aqui do número 5, e vamos calcular então a determinante. Pela famosa, utilizada aí, né, para calcular a determinante 3 por 3, a regra de Sarros. Determinante, ó, diagonal principal, diagonal principal, diagonal principal. E vou então sempre repetir, por exemplo, o sinal dos valores que estarão como resposta dessa multiplicação. Tá? E nós teremos também aqui, pessoal, a diagonal secundária, né? Aqui, ó, diagonal secundária, onde, por exemplo, aqui você vai ter que trocar o sinal. Vamos lá, fazendo a conta aqui comigo. X vezes 1 vezes 1, você vai ter o valor então de x na multiplicação. Y vezes 1 vezes 4, aqui você vai ter o valor então de 4y, né?
Depois, 1 vezes 0 vezes 5, mais o valor então do zero. Agora, na volta, nós temos que fazer a multiplicação, efetuar a multiplicação e trocar o sinal, tá? Então, 1 vezes 1 vezes 4 vai dar 4, menos o número 4, tá? Menos o valor de 4. A volta, trocar o sinal. X vezes 1 vezes 5 dá 5x, menos o valor então de 5x, tá? E depois, y vezes 0 vezes 1 vai dar 0, então menos o valor do zero. Lembrando aí, pessoal, que quando você fala em condição de alinhamento, a determinante da matriz vai ser equivalente a zero, tá? Então, com isso aqui, ó, você vai igualar a zero e o que aparece aqui, ó, uma equação. Uma equação. É por isso que essa aula é chamada de equação geral da reta, né? Então, com essa condição de alinhamento, te permite igualar a zero, logo você tem uma equação, tá? Então, agora, ajeitando e simplificando essa equação, x com menos 5x, menos o valor de 4x, tá? Depois o y, você tem aqui, ó, mais o valor então de 4y, né? E depois o termo aqui, menos o número 4, tá? Então, menos o valor então de 4, que vai ser equivalente ao valor de zero. Então, essa é a equação da reta, tá? Essa é a equação da reta. Só que, claro, como é uma equação, você pode simplificar, né? Então, você pode dividir toda essa equação aqui, ó, de um lado e do outro pelo valor de 4, tá? Então, isso é possível, dividir pelo valor então de 4, certo? Então, pela divisão por 4 de um lado e do outro, você vai ter então essa equação geral da reta assim, ó, menos o valor então do x, mais o valor então do y, menos o valor do 1, que vai ser equivalente a zero, tá? Então, quando a questão pede para vocês, gente, encontre qual é a equação geral da reta, essa aqui, ó, tá? Essa é a chamada, então, vamos escrever isso aqui, ó, chamada então de equação do tipo geral da reta, tá? Da reta. Então, a equação geral da reta, ela tem esse formato, tá, pessoal? Onde, por exemplo, todo mundo está de um lado da igualdade e igual ao valor de zero. Tá? E além disso, no lado esquerdo, você coloca na disposição x, y em termo independente. Então, essa é uma estrutura da equação geral da reta. Tá? Então, se pedirem para vocês, você faz esse formato igual ao valor do zero. Tá? Então, para encontrar, só recapitulando, para você encontrar, por exemplo, a equação de uma reta, só com 2 pontos é suficiente, né? Então, com 2 pontos, você coloca os 2 pontinhos, o terceiro você cria o chamado XY, tá? Aí você até utiliza aquele conceito da geometria plana, que por dois pontos distintos passa uma única reta. Então, por 2 pontos distintos, você consegue encontrar essa equação única, né, dessa reta R. Mas olha só, gente, aqui você tem a equação geral, né? Nós podemos, a partir da equação geral, encontrar também isso aqui, ó, a chamada equação reduzida da reta, né? Então, podem ter questões aí que ele solicite para vocês para encontrar a equação reduzida, tá? A equação reduzida. Como é que eu faço para determinar a equação reduzida da reta? Tá? É bem simples, tá, gente? A equação reduzida da reta é simplesmente você pegar a equação geral e isolar o y. Isolar o y, é isso mesmo. Então, como é uma equação, você pode isolar o x, você pode isolar o y. Então, é uma equação. Ela permite essa mobilidade, tá? Então, por exemplo, aqui, isolando o y, ele vai ser equivalente ao valor, então, de x que passa para cá positivo, mais o número 1, tá? Então vejam que, na verdade, pessoal, é a mesma equação, né? A diferença é o quê? É a disposição dos elementos, onde que ele está ocupando uma posição. Na geral, estão todos do lado esquerdo da igualdade igual a zero. Já na equação reduzida, você isola o y, tá? Então, é só uma questão de posição. Como é uma equação, não tem problema nenhum, tá, gente? A equação é a mesma. E por que a importância de uma equação reduzida? Olha, a equação reduzida, ela sempre vai ter esse formato algébrico aqui, ó. Y é igual ao valor, então, de mx mais o valor do n, tá? Mx mais o n. Então, observe que quando você faz uma redução da reta, deixa no formato reduzido, ele fica em formato de uma função do primeiro grau, né? Lembra do ax mais b? Então, quando você faz a construção do gráfico de uma função do primeiro grau, nós temos uma reta.
né? Então aí já estamos usando aí conhecimentos que já foram adquiridos, né, em anos anteriores, tá? E por que a equação reduzida é importante? Porque esse m aqui, ó, é um número que é chamado de coeficiente, lembra disso aqui, ó, coeficiente angular, é o coeficiente angular, né? E por exemplo, esse n aqui, ó, é chamado de coeficiente linear. Coeficiente linear, tá? E na equação reduzida, o importante, né, de você deixar ele nesse formato é que você tem várias informações, tá? Por exemplo, o que é um coeficiente angular? O coeficiente angular, ele vai indicar para você a inclinação. Então, se você observar aqui, ó, o coeficiente angular, nosso m, é equivalente ao valor de 1. Isso indica que se o m é 1 e é positivo, a tua reta ela tem uma inclinação crescente. Lembrou do conceito lá de função? E que esse coeficiente linear, que nesse caso aqui é o n, é equivalente a 1. O que é o coeficiente do tipo linear? É onde, por exemplo, o gráfico está cortando o eixo y. Ele corta no coeficiente linear, tá? Que é no ponto, por exemplo, equivalente ao valor de 1, tá? Então, quando você tem uma equação reduzida, você tem essas características, né, já vindas aí pelos coeficientes e te passando informações concretas sobre a característica dessa reta aqui, tá? Mas lembre-se que equação geral e equação reduzida, elas são as mesmas equações, tá? A diferença, como eu te falei, é só você fazer a mudança de posição. Ora, você deixa todo mundo de um lado para ficar no formato, por exemplo, equação geral, tá? E ora, por exemplo, você isola o y para ficar uma cara de função do primeiro grau, tá? Isolando o y, você tem essas duas informações, esses dois números chamados de coeficientes, tá? Com isso você tem, por exemplo, o tipo de inclinação crescente, ou, por exemplo, decrescente, que pode ser ao contrário, tá? E você tem também a informação da interseção do ponto aí, tá? Da reta, no caso, no ponto y. Tá cortando, por exemplo, aqui no eixo y, no ponto equivalente ao valor do 1, tá bom? Então, eis a aula de equação geral e equação do tipo reduzida. Tá ok, gente? Conversamos, então, na próxima aula. Até lá!